Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. É o nosso estudo do Livro dos Espíritos, com o capítulo 2 da parte primeira dos elementos gerais do universo. Quer dizer, de tudo aquilo que compõe esse universo onde a gente habita. E um primeiro ponto que a gente tem que destacar é que não é dada à nossa humanidade conhecer o princípio das coisas. Quer dizer, de onde as coisas vêm, como elas realmente são formadas. Porque Deus não permite que todo conhecimento seja revelado ao homem neste mundo. Mas à medida que vamos nos evoluindo, nós nos tornamos mais capazes de conhecer essas verdades que nos são ocultas e também nos tornamos mais capazes de desenvolver habilidades para compreender, para reconhecer esse universo tão bonito, tão complexo ao nosso redor. E uma das maneiras de desenvolver essas habilidades é a ciência, que nos foi dada justamente para o adiantamento em todas as áreas da nossa vida. Porém, essa ciência ela não consegue ultrapassar os limites estabelecidos por Deus e também, se Deus achar conveniente, Ele pode revelar o que a ciência ainda não foi capaz de compreender. Esse fato a gente pode observar, por exemplo, nas práticas orientais, milenares que já afirmavam que sentimentos negativos, como raiva, como a ausência do perdão, como rancor, eles são sentimentos capazes de nos adoecer. E sempre que eu falo aqui sobre evolução, eu também acabo falando sobre desprendimento da matéria. A gente fica falando, temos que nos desprender da matéria, essa matéria ainda nos segura. Mas o que é essa matéria? A ciência, a nossa ciência, ela define matéria como tudo aquilo que tem extensão, tudo aquilo que é capaz de ser medido e que nos gera sensações. Mas a matéria, ela também existe em estados que não somos capazes de perceber. Essa matéria pode ser, por exemplo, tão sutil, tão etérea, que não nos causa nenhum estímulo, não conseguimos ver, sentir, ouvir, cheirar, não conseguimos. Então e a gente pode ver isso, por exemplo, como o fluido cósmico universal, que é um fluido que está em todo o universo, mas não somos capazes de percebê-lo, e como o perispírito, que somente poucos médiuns conseguem visualizá-los. Contudo, isso tudo é matéria. Então, matéria, na verdade, ela é o laço que prende o espírito. Ela é um instrumento que utilizamos e um instrumento que também age sobre nós. Uma vez que essa matéria testa a nossa capacidade de ser mais ou menos desprendido dos bens, de abnegação, e também nos serve como provações. Então, é desse ponto de vista que a gente pode afirmar que a matéria ela é o agente e a matéria ela também é o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua para o desenvolvimento dele. E quando a gente considera matéria, a gente tem que pensar sobre esse fluido cósmico universal que eu já citei, que ele é, na verdade, uma matéria quintessenciada, ele é como se fosse uma energia de tão sutil que ele é. E ele é utilizado para a formação da matéria mensurável, como a gente conhece, como a gente palpa, como a nossa ciência conhece. E esse fluido cósmico universal, ele desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria. Quer dizer, sem esse fluido cósmico universal, o espírito não seria capaz de agir sobre a matéria, de moldá-la, de dar a ela capacidades, habilidades, características, e também esse fluido cósmico universal, ele é o que garante que essa matéria, como a gente conhece, ela não esteja em estado de divisão, não esteja dispersa, não esteja desorganizada. Então, o fluido cósmico universal, ele é o que dá organização à matéria do universo. E essa matéria desse universo, ela é formada desse um só elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal, que pode passar por transformações e adquirir qualquer propriedade. E essas propriedades da matéria, elas são modificações que essas moléculas elementares sofrem por efeito de união em certas circunstâncias. Bastante químico, né? E essa matéria ela é dotada de 3 propriedades essenciais. A primeira é a força, a segunda é o movimento e a terceira é a disposição das moléculas. E qualquer outra propriedade da matéria ela não passa de efeito dessas 3 características, que variam conforme a intensidade da força, a direção do movimento,
e a estrutura da disposição dessas moléculas. E a gente tem falado de espírito aqui. Nós somos espíritos. O espírito tem que se desprender da matéria. Mas afinal, o que é esse espírito? O espírito é o princípio inteligente que povoa o universo. Então, todo ser que esteja no universo e possua inteligência, ele automaticamente é um espírito. A inteligência é um atributo essencial do espírito. E os mentores eles afirmam que é muito difícil analisar e caracterizar esse espírito com a nossa linguagem, que ela é pouco desenvolvida, ela ainda é muito limitada. Uma vez que para nós tudo aquilo que não é matéria não é nada. E se a gente falar que o espírito ele não é nada, ele não existe. Isso não seria concebível. Seria o mesmo falar que nós não existimos. Simplesmente por ele não ser matéria, ele não ser palpável. O espírito e a matéria eles são distintos, são elementos diferentes um do outro. Mas a união entre espírito e matéria ela é extremamente necessária, primeiro, para o nosso desenvolvimento, como a gente já citou, e também como nossa missão de intelectualizar a matéria. Como assim intelectualizar a matéria? Dar ordem, dar sentido e dar utilidade a essa matéria, de organizar esse mundo material de maneira que ele tenha utilidade a todos. Então, existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. A matéria como sendo de origem do fluido cósmico universal e servindo também como instrumento de evolução, e o espírito como a essência inteligente do universo. E acima de tudo isso existe Deus, como a gente já definiu em aulas anteriores. Então, a gente tem Deus, espírito e matéria como constituindo tudo que existe no universo. É a nossa trindade universal. E para a gente finalizar essa aula, a gente tem falado de universo, o que está no universo, né? Ver quais são as características desse universo. Esse universo ele é, acima de tudo, infinito. Né? Se a gente fosse imaginar um limite para o espaço que existe, por mais distante que a nossa imaginação coloque esse limite, né? A gente ia imaginar que ia ter, por exemplo, uma parede aqui, mas que alguma coisa estaria além dessa parede, desse limite. Né? Então a gente vai gradativamente entendendo que não existe um limite para esse universo, que esse universo é infinito. E a gente também muitas vezes fala sobre o espaço sideral, sobre o vazio, e tudo que é aquilo que a gente chama de vácuo ou de vazio absoluto, na verdade não existe. Não existe nenhum lugar do universo que esteja vazio. Muitas vezes esses ambientes que a gente não vê matéria, eles na verdade estão ocupados por algum tipo de matéria que escapa aos nossos sentidos. A gente pode caracterizar, por exemplo, colônias e organizações espirituais que estejam nesses ambientes e também um ambiente onde esteja o fluido cósmico universal. Então não existe vazio. Onde não existe nenhuma organização, nenhuma estrutura material ou espiritual, o fluido cósmico universal preenche esse espaço. Então a nossa aula fica por aqui. A gente vai disponibilizar uma enquetezinha lá no nosso Instagram para vocês perguntarem, para a gente testarem um pouquinho esse conhecimento. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Fernando e participo da Mocidade Espírita Meimei de Unai. Então, continuando nosso estudo hoje, nós vamos falar um pouco sobre o terceiro capítulo da parte primeira do Livro dos Espíritos. Então, o capítulo 3 da criação. Essa, na minha visão, é uma das partes de extrema importância do Livro dos Espíritos, pois fala de uma forma um pouco mais científica sobre a formação do nosso planeta e um pouco sobre o nosso universo. Então, antes da gente começar a falar sobre, eu indico a vocês leiam outra obra básica, no caso vai ser a Gênese, porque na Gênese vai falar desse assunto de forma mais completa, tá bom? Então, o que a gente entende sobre a formação do nosso planeta? Sabemos que foram milhares de anos até que a Terra estava com um ambiente favorável para ser habitada. E no Livro dos Espíritos não é muito diferente. Mas temos que entender que todo o nosso universo, incluindo a Terra, foi criado a partir da vontade de Deus, como citado na Gênesis. Deus disse, faça a luz, e a luz foi feita. É perguntado se o universo sempre existiu, mas isso contradiz com o capítulo que estudamos sobre Deus. Se o universo existiu paralelo a Deus, ou antes dele, significa que foi criado por outro ser. Esse sim é Deus. Então, lembrando um pouco sobre aquele capítulo de Deus, né? Porque Deus é soberanamente justo e bom,
causa primária de todas as coisas e assim por diante. Né? Então, se existiu algo antes de Deus, esse sim é Deus. É um pouco complexo, mas a gente vai entendendo pouco a pouco, tá bom? Na formação da Terra, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão, mas pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar. A vida na Terra teve início assim que a Terra estava apta para tal. A forma que o ser humano conta o tempo da existência humana é falha, segundo os espíritos. Então, gente, não estou querendo dizer que o ser humano sempre esteve errado nesse ponto, mas a gente fez, vamos assim dizer, de forma imperfeita, tá bom? Então, a forma como o ser humano conta a existência ali, ela é falha, segundo os espíritos. O ser humano ele evoluiu desde o germe, que estava apto a viver naquele local, né? Que, igual foi citado ali, era tudo um caos no princípio, né? E assim, pouco a pouco, surgiu a espécie humana. Foi perguntado também, né, no Livro dos Espíritos, sobre Adão, porque a gente tem várias histórias aí, né? Várias não, se a gente for parar para pensar. A gente tem uma história principal aí no catolicismo sobre Adão, né? Que vem falar que ele foi o primeiro ser humano a habitar a Terra e tudo mais. E isso é perguntado no Livro dos Espíritos. Então os Espíritos respondem que ele não foi nem o primeiro e nem o último humano na Terra. E realmente existia um Adão. Só que ele viveu ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, realmente existe a história de Adão, mas ela não segue o princípio que está ali citado na Bíblia pelo catolicismo. Tá bom? Uma questão interessante que deve ser tratada no Livro dos Espíritos é sobre a diversidade humana. Né? A gente vê tantas histórias sobre preconceito, sobre diversidade e assim por diante. O ser humano ele surgiu em várias partes do globo. Como a Terra tem diferentes ambientes e diferentes temperaturas, o ser humano surgiu adaptado a viver a cada um desses ambientes. Mas a gente tem que deixar bem claro que a essência do ser humano é a mesma. Todos tiveram o mesmo princípio. Todos têm o mesmo princípio espiritual. Todos tiveram o mesmo início com as mesmas oportunidades. A gente tem que lembrar que o que nos diferencia é o nosso livre-arbítrio. As tomadas de decisão que nós temos desde o princípio é o que nos deixa diferentes dos outros. Mas isso não significa que nós somos diferentes de uma forma biológica, vamos assim dizer. Tá bom? Então, porque onde é que estaria a justiça divina se Deus tivesse nos feito diferentes? Alguns superiores, alguns inferiores. Não existe justiça divina nisso. Existe o livre-arbítrio. Nossas escolhas, nossas tomadas de decisão. Tá bom? Então a gente tem que lembrar que todos nós, sem exceção, nós fazemos parte de uma grande família universal. Tá bom? Nós devemos ficar atentos também e sempre lembrar que o acaso não existe. Existe uma infinidade de planetas no universo. Por que Deus faria tudo isso por mero nada? É muita ignorância da nossa parte, não é? Cada planeta foi criado para um propósito, desde mundos que abrigam seres mais avançados até os planetas de vibrações bem mais baixas. E olha, a gente tem que ficar bem atento, viu? Porque nós estamos longe de estar junto com os mais avançados. Estamos em fase de transição de um planeta para um planeta de regeneração, onde a felicidade é mais constante, né? E no momento nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, um lugar onde o sofrimento ainda se faz muito necessário, né, para o nosso aprendizado. Então vamos nos policiar cada vez mais, procurar ajudar o nosso próximo e buscar os momentos felizes desse planeta, para que todos nós encontremos na Terra e será um planeta de regeneração. Aqueles que não conseguirem chegar a essa mesma vibração, todos eles serão arrastados por essa onda, né, de evolução. E a gente vai ser levado ali para um planeta de provas e expiações, que vai manter a mesma vibração que nós estamos. A gente tem que lembrar que no Espiritismo não existe esse negócio de retroceder.
eu fiz tanta coisa ruim, aconteceu tanta coisa do tipo que vai voltar a minha evolução. Não existe isso. A gente vai até ver um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas a gente estaciona. Então, se a gente não procurar se melhorar, a gente vai ficar parado ali naquela vibração. E a gente vai ficar migrando aí de planeta, mantendo aquela mesma vibração. Agora, se a gente quiser se melhorar, aí sim nós vamos buscar uma evolução bem maior. Bom, pessoal, então vamos finalizar por aqui. Desejo a vocês ótimos estudos. Se tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, manda pra gente no nosso Instagram. Comenta aí o que você achou da aula também. E por enquanto é isso, pessoal. Lembrando que isso aqui é só um resumo bem simples do capítulo, tá? Eu recomendo todo mundo fazer a leitura do Livro dos Espíritos e procurar a gente se tiver alguma dúvida. Tchau, pessoal! Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.